Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, dessa vez para comentar as contratações do Vasco pro ano que vem. Pois é, desde antes da Série B acabar, que vocês me cobram para falar sobre possíveis reforços, e agora que o campeonato acabou, então a cobrança ficou ainda maior. Mas eu não vou ficar aqui comentando sobre todas as especulações que tem rolado não, porque, por enquanto, tá tudo muito chutado, né? É jornalista falando o primeiro nome que vem na cabeça e torcendo para se confirmar no futuro. É empresário cavando o nome de cliente na imprensa para ver se cola. E de concreto mesmo, a gente não tem nada. Quando tiver negócio fechado ou prestes a fechar, aí a gente fala por aqui. E eu também não vou ficar aqui falando de todos os reforços que eu acho que seriam bons, que eu gostaria de ver no Vasco, porque tem jogador pra caramba por aí, né? Tem todos os elencos da Série A, da Série B, tem todos os brasileiros que jogam lá fora, os estrangeiros que agora vêm jogar aqui no Brasil também. Quer dizer, eu poderia passar aqui 3 horas falando 50 nomes que seriam bons pro Vasco, e ainda assim, no final, estava arriscado a nenhum deles sequer ser cogitado para o clube. O que eu vou fazer então? Eu vou comentar aqui o perfil dos jogadores que o Vasco deveria contratar diante da realidade em que o clube se encontra. Basicamente, o que eu espero que o Cristóvão e a diretoria do Vasco estejam fazendo agora, antes de irem para o mercado para procurar quem trazer para o time. Certo? Então vamos lá. Bom, antes de tudo, eu já traço uma linha aqui para dizer que chega de veterano, né? Mesmo dispensando metade dos vovôs que a gente tem no elenco, ainda assim a gente vai ter mais jogador experiente do que precisa para compor o elenco, né? Então, jogador para vir já tem que ter um pré-requisito básico, tem que ter de 30 anos para baixo. E suposto, se eu tivesse grana para trazer um jogador mais consolidado, eu investiria num bom primeiro volante. É disparado o setor onde a gente está mais carente. O que a gente tem para jogar por ali? Os já cansados Diguinho e Marcelo Matos, que, sinceramente, eu gostaria que nem ficassem para o ano que vem, e o ainda muito verde William, que pode até ter potencial, mas não tem estofo para assumir a bronca da titularidade absoluta, né? Então, eu começaria as minhas contratações por aí, buscando um jogador que ainda fosse jovem o suficiente para ter o vigor que a posição exige, mas com uma rodagem e uma qualidade comprovada para não abrir margem para erro. Pelas especulações que rolam por aí, Pedro Bambu do Atlético Goianiense, Bruno Silva do Botafogo, dá pra ver que a diretoria, ou jornalistas querendo adivinhar o que a diretoria do Vasco pensa, tá preocupada com o setor. Mas eu tentaria ser mais ousado, eu tentaria contratar um jogador incontestável para essa posição aí. Quem eu tentaria? O Rômulo, que já jogou no Vasco, já tem um respaldo da torcida, é craque, tem só 26 anos e ainda por cima é agenciado pelo empresário Carlos Leite, que firmou uma parceria com o Vasco aí para reforçar o nosso time para a próxima temporada. Ele atualmente joga no Spartak de Moscou e tem contrato com eles lá até dia 30 de junho de 2017. Quer dizer, na pior das hipóteses, dava para esperar até o meio do ano para repatriar o craque. As dificuldades? É um jogador que aparentemente se adaptou na Europa, tem mercado por lá e dificilmente ia querer voltar para o Brasil no auge da sua carreira. Agora, estão dizendo por aí que outros clubes brasileiros, entre eles o Flamengo, estão querendo repatriar nosso craque. E a justificativa seria de que aqui no Brasil ele poderia chamar mais a atenção do Tite visando a seleção brasileira. Se for o caso, aí o Eurico tem que entrar com os 2 pés no peito aí e tentar trazer ele pra gente. Fala com o Carlos Leite, que só topou trazer o Cristóvão porque ele ia trazer jogadores pra gente, entendeu? Fala com o jogador, mostra o quanto ele é querido pela torcida e toda a facilidade que ele vai ter de jogar num clube que ele já conhece. Dá seu jeito, porque se o Rômulo voltar pro Brasil e não for pro Vasco, ou pior ainda, for para ir lá pros imundos, aí, amigo, aí vai ser muita dor de cotovelo. Agora, se não rolar com o Rômulo, ele continuar lá na Rússia ou for para outro clube da Europa, outro nome que me agradaria também é o Rafael Carioca, que já jogou no nosso clube também. Mas esse aí
tem contrato com o Atlético Mineiro até 2019, então para trazer ele para a Colina teria que negociar com o Galo, ou seja, é até mais difícil. Enfim, resolvida a questão da cabeça de área, eu passaria para o segundo setor que me inspira cuidados para 2017, que é a zaga. O Rodrigo teve um segundo semestre bem preocupante, com uma queda bem acentuada na parte física e, por mais que você ache que com uma boa pré-temporada ele até pode recuperar um pouco da forma, com 36 anos nas costas, as chances de contusões mais constantes e mais graves, que deixem ele no estaleiro por mais tempo, é bem real. Somado a isso, a iminência da saída do Luan e o risco da gente poder contar com Jomar e Rafael Marques como dupla de zaga em partidas no ano que vem, é real. Então, eu me preocuparia em coçar um pouco o bolso aqui também, à procura de um bom zagueiro que pudesse nos dar uma tranquilidade lá atrás. E eu sei que enquanto eu falo isso, muito vascaíno já vai pensando logo no nome do Dedé. E olha, seria lindo, mas eu acho muito difícil. Mesmo passando os últimos anos machucados, o valor de mercado dele ainda é muito alto e a disputa pelo mito, que está com seu contrato com o Cruzeiro acabando, vai ser alta. A começar pelo próprio Cruzeiro, que investiu pesado para tirar ele do Vascão e com certeza vai querer renovar com o zagueiro para não ver seu dinheiro voar pela janela. Mas valeria o Vasco sondar pelo menos o terreno, né? Vai que o amor dele pelo clube, pela torcida, a sua amizade com o Cristóvão, tudo isso não pesa mais que a grana e ele decida voltar para os nossos braços. Seria um bom lugar para ele recuperar a confiança no futebol depois de uma série de contusões tão graves. Mas não podemos nos iludir. No futebol, o dinheiro ainda fala mais alto e a possibilidade de um desfecho favorável ainda é pequena. Eu iria atrás então de um cara que chegou a fazer dupla de zaga com ele, o Anderson Martins, que tem 29 anos, não só já jogou no Vasco, como é vascaíno desde criancinha, é agenciado pelo Carlos Leite, que está formando essa parceria com o Vasco aí, que nem a gente já falou, e está escondido lá no Catar, com o contrato acabando no meio do ano, sem muito cartaz aqui pelo Brasil, depois de uma passagem apagada pelo Corinthians, o que não deve gerar muita concorrência na briga por ele. Esse aí tá mole, Vascão, é só querer pegar. E por que eu fico falando aqui só de jogador que já passou pelo Vasco? Rômulo, Dedé, Anderson Martins, Rafael Carioca, porque a gente tem que ver que o grande diferencial que pode ter para o Vasco aí na hora de brigar com outros clubes por jogadores de maior destaque é mesmo uma relação prévia dele com a torcida, com o clube, entendeu? Um cara que já conhece o Vasco, já conhece a torcida, gosta, tem boas lembranças, porque senão a chance da gente perder vai ser grande, né? Todos os outros clubes grandes da Série A aí têm uma estrutura melhor que a nossa, tem uma fama melhor que a nossa, porque o Eurico Miranda, por mais que os jogadores que venham pro Vasco até depois fiquem falando que ele é ótimo e tal, eles também sempre comentam, a fama dele não corresponde, quer dizer, a fama dele é ruim. Se depois os jogadores gostam mesmo dele, ou só falam isso da boca pra fora, não sei. Mas a impressão de quem nunca jogou no Vasco é que jogar lá com um dirigente assim mais linha dura é complicado. Não é à toa que já surgiu especulação aí de Alexandro voltando, de Diego Souza voltando. É a própria imprensa aí percebendo que o caminho do Vasco pode ser esse. Mas enfim, voltando. Com a questão do zagueiro e do volante de qualidade resolvida, aí sim eu voltaria meus olhos para o setor ofensivo. E aí eu não procuraria jogador nem para o meio campo, onde eu acho que o Nenê e o Andrezinho ainda podem render, principalmente com um esquema especial pensado para eles, mas isso aí eu falo em um outro vídeo, nem para ser centroavante, onde eu acho que o Ederson e o Thales podem dar conta do recado, principalmente se o time em volta melhorar, mas sim em um atacante veloz de lado de campo. Mas aí, até por ser uma posição mais valorizada, onde os jogadores vão custar mais, não daria muito para apostar em nomes consagrados não. Teria que ser uma revelação mesmo. Alguém da Série B, alguém que não tem sido muito aproveitado no clube que tá, alguém que se destacou no campeonato menor da América do Sul. Quem seria esse nome? Não faço nem ideia. Caberia a diretoria acionar os seus olheiros para descobrir. E nem me adianta falar de Marinho do Vitória, Enqueno do Santa Cruz,
porque esses aí se destacaram esse ano, já tá todo mundo de olho e aí fica difícil pro Vasco entrar na briga. Agora, com essas contratações, como ficaria o time para 2017 então? Martin Silva no gol, Pikachu, Luan, Anderson Martins e Alan Cardoso na defesa, Rômulo, Douglas Luiz, Andrezinho e Nenê no meio, e aí um reforço, que eu não falei qual é, então vou botar aqui Caio Monteiro, vai, para cobrir por enquanto, e o Ederson no ataque. E aí, o que vocês acham desse time aí pro ano que vem? Será que dava para pelo menos se segurar na Série A? Bem, galera, eu dei uma mexida aqui na minha programação e adiantei esse vídeo sobre as contratações antes de fazer um balanço do elenco do Vasco, porque vocês estavam pedindo muito por isso e porque eu queria também falar sobre como eu gostaria que o Vasco planejasse as suas contratações antes delas começarem a ser anunciadas aí no noticiário, o que deve começar logo logo. Mas esperem aí esses vídeos falando sobre o nosso elenco para os próximos dias, onde eu vou aos poucos tentar justificar esse time que eu falei para vocês aí. E deixem as suas ideias sobre reforços nos comentários aí, que conforme for, a gente faz um ponto final sobre esse vídeo aqui também. O que vocês acham? Então é isso. Eu vou indo nessa agora, mandando aquele salve pro João Franco e todos os vascaínos de Itanhandu, no sul de Minas Gerais, para Thaís Azevedo, de São Luís, no Maranhão, e pro Rafael Silva, de Pilar, na Baixada Fluminense. Beleza? A gente vai se falando.